Olá, vamos hoje para mais um Papo Cabeça. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante. A gente vai falar sobre mudança de estilo de vida. Como é que se faz essa mudança? A gente escuta muito hoje em dia na internet, Instagram e etc., sobre mudança de mindset. O que é essa mudança de mindset? O que é que você pode reprogramar na sua vida para pensar em diversos temas de uma forma diferente? E hoje a gente vai falar muito dessa mudança para trazer saúde. Eu estou aqui hoje com a Nina Hasebauer para falar um pouco sobre isso. Nina, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nina, eu vi aqui que você navegou em algumas outras profissões, né, até chegar nisso. Você começou a carreira como jornalista, depois fez psicanálise, coach. Me fala como é que foi essa mudança de vida e quando você começou a trabalhar lá com jornalismo, etc., o que é que te fez mudar? Então, vamos lá. Eu comecei com jornalismo porque naquela época eu era novinha, não sabia o que fazer. Sempre gostei, né, da parte de comunicação, sempre tive essa facilidade. E aí, embarquei nessa jornada. No início da minha carreira, o meu irmão era personal trainer e me chamou para a gente abrir um estúdio de personal trainer. Nós somos pioneiros no Leblon, temos já há 21 anos esse estúdio, que era aquele modelo que na época não existia para quem não amava academias grandes e aquela coisa maior. E aí a terceira idade, para atender terceira idade, atender as pessoas que não tinham o perfil de frequentar a academia. Academias comuns. E nisso eu fiquei muito pensativa e embarquei nessa jornada com ele, pois eu não amava jornalismo, eu estava ali por ok. E aí lá fui eu para fazer esse negócio. Eu comecei a fazer muitas parcerias com médicos, com nutricionistas, cardiologistas, para que a gente pudesse ser conhecido naquela área ali da Zona Sul do Rio, onde a gente estava. É, e aí eu comecei a ver a demanda dos alunos, como as pessoas, no início, elas acham que o exercício físico vai resolver a vida delas. E aí, ao longo do processo, elas começam a perceber que tem algo mais, tem outros pilares para serem vistos e olhados. E nesse período, eu tinha esse desafio comigo mesma, o desafio de me alimentar melhor, o desafio de comer e parar, o desafio de ter uma disciplina de atividade física. E nessa busca de ser exemplo para algo que eu estava empreendendo na época, eu comecei a criar mecanismos onde eu comecei a ser vista como modelo numa área que eu era zero modelo. Numa área que eu era uma procrastinadora, onde eu era uma compulsiva, onde eu era uma enfim, um eu mereço, né? Eu mereço ser feliz, eu mereço só hoje. E aí eu comecei a ter mais disciplina, a desenvolver várias coisas em mim. Quando eu comecei a me empoderar dessa nova Nina que estava nascendo, eu comecei a ajudar muitos alunos do estúdio, conversando, bate-papo, indicando os médicos que eu conhecia, indicando nutricionistas que eu achava legal, tal. E deixa eu te perguntar, essa época que você, digamos, fez esse reset da Nina, digamos assim, né? Teu corpo mudou também? Sim, o corpo vai. Então as pessoas começaram a te procurar por causa desse, né? Eu vejo isso muito no ambiente de academia, né? Tem aquela pessoa malhando forte, ou tá bem, né? As pessoas falam assim, quem é teu médico, né? Quem é teu personal? Quem é teu nutricionista, né? E daí as pessoas começaram a te identificar nisso. Exatamente. Eu digo que as pessoas elas não veem nosso ensaio, elas veem nosso show, né? Então, quando a gente está adequado e coerente com o que a gente está falando, a gente ganha mais autoridade naquilo. E aí eu comecei a conversar com muita gente. Eu falava muito sobre mudança de vida, sobre procrastinação, sobre disciplina, mas num papo assim, informal. Só que eu comecei a mudar várias pessoas, meus vizinhos, amigos, as pessoas do estúdio queriam sempre falar comigo. E aí aquilo começou a vir de uma forma muito natural. E as pessoas falavam que eu tinha que trabalhar com isso, que eu tinha que trabalhar com isso. E aí eu falei, mas eu já trabalho aqui dessa forma e tal.
mas tinha um chamado, mas eu não entendia muito qual era. Uma jornalista amiga minha, que foi fazer exercício nesse nosso estúdio, ela fez o processo, as formações de coach e tal, e falou para mim: Nina, você é uma coach, você é uma líder, você é uma treinadora, mas você não usa isso ao seu favor. Você poderia trazer isso dessa forma, uma ferramenta para os seus próprios alunos do estúdio. E eu demorei a cair naquilo e comecei a buscar para ver, né, o que aquilo dizia. E aí eu comecei e fui fazer essa formação. Quando eu fui fazer essa formação, meu coração bateu de uma forma que parecia que uma chave muito grande tinha virado. Era a forma certa de passar para as pessoas que estavam querendo buscar aquilo. E aí eu comecei com alguns alunos do estúdio, comecei a fazer com algumas pessoas, amiga da amiga, comecei a criar grupos sociais, e aí fui indo. E o resultado era maravilhoso, era resultado bom, e aí e aquilo começou a crescer, aquilo era só para ser um também, aquilo virou o meu trabalho. Então, eu tenho hoje 47 anos e aos 40 anos nasceu essa nova Nina, onde esse trabalho tomou conta da minha vida. E aí eu não parei mais de estudar, então, pós em neurociência, eu estou ainda fazendo, mas fiz e me formei em psicanálise, aí instrutora de mindfulness, fui atrás dessa ferramenta de atenção plena, programação neurolinguística, psicologia positiva, enfim. Muitos estudos, muitas ferramentas para que eu pudesse ir aplicando de acordo com cada processo. Cada processo, né, no individual, a gente vai usando as ferramentas que a gente vai vendo que são necessárias. E também tem o grupo, né? E aí quando eu comecei a perceber que esse era o meu novo caminho, eu formalizei uma parceria com uma nutricionista, a qual tinha mais a ver comigo de todas que eu já havia conhecido, no sentido de não muita restrição, no sentido de vida real. Eu acredito que é para sempre. Então, a gente fez uma parceria e que essa parceria segue já há 7 anos. Estamos juntas, fazendo grupos, cursos, transformando vidas, enfim, a gente se completa, ela com a parte de nutrição e eu com a parte de comportamento. E me fala assim, são palavras que às vezes as pessoas têm dúvida, né? O que é o mindfulness? O que é isso, né? Porque assim, é um nome, é bonito até, né? Mas o que quer dizer isso, né? Ele é bonito, mas ele afasta um pouco, né? Muitas pessoas, no sentido de que é isso, que estranho, não sabe nem falar. A pessoa muitas vezes fica meio perdida. Atenção plena, simples assim. Mindfulness é quando a gente descobre que está tudo no simples, que as respostas estão dentro e o que mais a gente vê são as pessoas buscando fora. Então, quando a gente consegue, através do mindfulness, através dessa atenção plena, romper esse comportamento automático, né? Então, se alguma coisa não está dando certo na sua vida, se você está ganhando peso, se você está dormindo mal, se você está com qualquer questão, mindfulness vai te ajudar a ter atenção plena para observar, romper esse comportamento como observador, de uma forma mais de perspectiva. E não se julgando se aquele chicotinho que eu digo, né, que a pessoa vive com aquele chicotinho. E o chicotinho não adianta, ele coloca você mais para baixo, mais ansioso. Então, mindfulness faz você começar a se enxergar numa outra perspectiva. Ele te dá muitas ferramentas para você começar a enxergar você mastigando a sua comida, por exemplo, a forma que você faz seu prato, a forma que você mastiga, e tudo isso muda muito o resultado lá na frente. Então, são várias coisas. A forma que você vai fazer exercício, a forma que a sua mente fala para você não ir, e aí o que você diz para ela e você vai ou você deixa de ir. Tudo isso, essa atenção plena é mindfulness. Então, você tem várias formas de praticar mindfulness. Você pode praticar mindfulness de forma formal,
que é sentar, inspirar, expirar, sentir seu corpo relaxado, entrar em contato, né? E você pode também com a parte formal. Não, desculpa, essa é a parte formal e a parte informal, que é dirigindo, conversando, comendo, vivendo, fazendo exercício físico. Então, para mim, Mindfulness é uma das principais ferramentas para ajudar uma pessoa na mudança de hábito verdadeira, profunda. E quando você trabalha com essas ferramentas, uma coisa que eu escuto de todos os meus pacientes é: eu não só mudei a minha vida com peso, eu mudei a minha vida com o marido, com os filhos, eu comecei a aprender a dar limite para as pessoas, eu comecei a ficar mais minha amiga, né, porque o chicotinho baixou. Então, assim, a gente desenvolve muitas coisas e os erros, ao invés de serem os gatilhos de chicote, eles começam a ser os grandes aprendizados de um processo tão lindo e tão desafiador que é a mudança de hábito. Então, assim, e nessa, você falou do formal, né? O formal é como se fosse uma meditação, um autoconhecimento, né? Eu tive essa impressão quando você fala isso, assim, as minhas tarefas do dia a dia, ou academia, ou o que vou comer, ou o que você... Assim, por que eu tô fazendo isso, né? O que é que tá me levando a querer comer um pote de sorvete, né? Qual foi o motivo de fazer isso? E nisso, nessa análise, você vai levar uma programação, uma reprogramação? Como é isso? Exatamente. A partir do momento que eu me conheço, eu consigo começar a controlar muito mais os meus comportamentos, porque, como eu falei, não é sobre aonde eu vou, é sobre o que eu escolho. Então, eu posso estar aqui e ter um monte de pão de queijo e brigadeiro na minha frente. E não é por isso que eu vou comer os brigadeiros e pão de queijo na minha frente. Então, esse distanciamento sobre o seu pensar, o seu sentir e o seu agir, Mindfulness vai te ajudar a criar o caminho coerente ao seu objetivo. Enquanto naturalmente, se você estiver nesse piloto automático, sem autoconhecimento, sem percepção de si, quando você vê, você já comeu 5 brigadeiros e todos os pães de queijo. E aí depois vem a culpinha, que depois vem, eu brinco que vem a pirraça, né? Que a gente faz a pirraça e nada adianta, e a gente continua eternamente essa criança tentando sair desse lugar. Então, a atenção plena, quando eu digo, te ajuda muito no autoconhecimento. Como que eu sinto? Como que eu como? Como que eu me comporto num grupo? Como que eu falo não? Como que eu dou limite? Como que eu faço para não ser o centro das atenções? Tudo isso está dentro de um processo de mudança de hábito. E quando você quer mudar hábito, as pessoas elas não te ajudam. A sociedade não te ajuda. A sociedade ela só vai te aplaudir quando você já mudou o hábito. Mas durante o processo, É um processo de crítica, né? quem tem que se aplaudir é você. Então, essa jornada, eu acredito que é uma linda amizade e uma linda descoberta entre o seu eu e o seu novo eu que você está construindo. E é interessante o que ela comentou, né? Quando chega o resultado, todo mundo te parabeniza. Mas durante a jornada, normalmente as pessoas, não vai comer hoje uma pizza? Não, descansa hoje, não vai pra academia não. Não faz esse trabalho agora não, né? As pessoas normalmente tendem a, a desvalorizar e eu vejo muito isso no sentido de que aquela pessoa também não tem a coragem de seguir em frente, né? Então, fala assim, se eu não tive coragem, eu vou desaconselhar os outros, né? E eu passei por uma mudança assim também de alimentar e etc, né? E eu sempre falo assim, é muito mais fácil comer 10 brigadeiros do que deixar de comê-los, né?
é muito mais simples, né? Ah, tá lá na festa, tem 10 brigadeiros. E é bom, gostoso. Quem é que não quer, né? Mas as pessoas não entendem que mudar a tua cabeça assim, não. Isso não vai ser legal pra mim, né? E segurar isso é difícil, né? É muito. Eu digo o seguinte: é muito difícil comer os 10 brigadeiros. Porque depois vem tanta culpa, vem tanta briga interna, que é super difícil e desanimador. Você escolhe o seu difícil. E o outro difícil eu não vou comer porque isso não tem a ver com a vida que eu quero levar. Eu não planejei esses brigadeiros para hoje. Eles surgiram aqui e isso não me pertence agora. Porque eu sempre acho que a gente pode planejar o dia de fazer, de comer as coisas que a gente adora e tá tudo bem. O negócio é comer o que aparece, né? Ficar solto, assim, completamente à mercê do que aparece, do que surge, do que os outros colocam pra gente. E aí, eu digo que a gente comer o brigadeiro é difícil, não comer é difícil. Ser casado é difícil, não ser casado é difícil. E por aí vai. A gente escolhe o nosso difícil. E eu tenho certeza que quem escolheu o difícil de evitar esse automático se empoderou muito mais e é muito mais admirado. E se admira, tem uma força interna maior. E quem escolhe aquele primeiro momento ali do prazer imediato, vive no ciclo do difícil. Aquela pessoa, ela acha que ela é livre, mas ela tem uma prisão invisível que nem ela aguenta. E também acredito que as pessoas, elas se incomodam muito quando vem alguém tentando algo que elas não conseguem. E aí é muito mais fácil falar que todo mundo bebe, todo mundo come, todo mundo tá no parque de diversão, do que ela começar a ver que tem pessoas saindo desse parque. Então, acho que inconscientemente o ser humano se incomoda muito com a mudança do outro quando ele ainda não conseguiu fazer. Mas se ele conseguiu fazer, ele ajuda muito quem está nesse treinamento, né? Que eu digo que não é tentar, é treinar. Estamos em treinamento para sempre de melhorar, de nos conhecer mais e de fazer melhores escolhas. E esse treinamento é o que as pessoas falam da tal da reprogramação, é isso? É se reprogramar? Um tipo de reprogramação. É sobre ressignificar, né? Então, assim, não sou eu ser outra pessoa, mas sou eu começar a olhar e me conscientizar da história de outra perspectiva, porque antes eu achava que a minha recompensa era comer o brigadeiro. Hoje eu sinto que a minha recompensa é gostar mais de mim. E aí, conforme você vai ressignificando as recompensas, você vai sentindo ganhando. O ser humano não gosta de perder. O ser humano só gosta de ganhar. Então, a partir do momento que eu e você sentamos num restaurante, você pede batata frita e eu peço salmão com brócolis, eu tô achando que eu tô ganhando e você também tá achando que você tá sendo feliz e está ganhando. Então, o que nos leva nas escolhas é a recompensa. Essa reprogramação é mudar a forma da recompensa. E aí, quando você consegue identificando isso e conseguindo ressignificar isso, você não tem dúvida mais para que caminho você quer seguir. E você comentou que tem a parceria com essa nutricionista, que você trabalha com ela já há algum tempo, né? A tua área de atuação é direcionada a essa alimentação, bem-estar, ou você também trabalha em outras áreas, como por exemplo, tem um problema no trabalho, quero me tornar mais efetivo, quero me tornar mais produtivo, vejo que eu chego no trabalho, não trabalho bem. Você também vai nesse caminho ou é uma coisa direcionada para, digamos, até por conta da tua história, né? Começou com academia, com estudo, etc. Como é que é o teu dia a dia? Começou, como você disse, né, com essa história. Hoje já ampliou. Hoje eu tenho pessoas que me buscam para entender mindfulness, para entender atenção plena, para mudar hábitos, seja ele qual for. Então, muitas pessoas nem querem emagrecer, mas querem, por exemplo, conseguir fazer atividade física, porque não tem nada a ver. Atividade física só para quem quer emagrecer, atividade física é para todo mundo. Todo mundo.
E tem muita gente que é magro, mas não é saudável. Então, tem pessoas que querem ter essa pegada e vêm sim fazer o processo. Tem outras pessoas que vivem procrastinando as coisas da vida, estão muito insatisfeitas com os resultados da vida dela. Tá tudo meio que num automático sem propósito. E aí vem também fazer esse trabalho. Então, assim, eu comecei o carro-chefe, eu sou conhecida mais pela parte do emagrecimento. Mas cada vez mais pessoas buscam o meu trabalho e eu percebo quão eu posso ajudar e quão também mais dinâmico para mim fica, né? Falar sobre outras coisas que acabam deixando a pessoa achando que ela está meio deprê, triste e tal, quando na verdade é uma falta total de contato com si mesmo e de autoconhecimento. Eu vejo muito isso hoje em dia. As pessoas têm isso que ela falou é super importante. Contato com si mesmo, né? As pessoas às vezes perdem o conversar consigo, né? Entender-se, né? Isso para mim é muito comum nos dias atuais. As pessoas dizem, por que eu tô fazendo isso, né? As pessoas, perguntar para um terceiro, não, às vezes tem que perguntar para si, né? O que é que te levou àquilo, né? Aprender a conversar com a gente aprender, porque a gente se autocritica. Então, assim, geralmente sempre autocrítica. Quando você tira a autocrítica do jogo, e eu digo que é um processo de todos os processos de mudança, não só para emagrecimento. É um processo de investigação. Quando você começa a investigar, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Como é que você se comporta? Você fica apaixonado por esse processo. E aí, você não quer mais outra coisa. Então, você começa a parar de falar das pessoas, você começa a parar de gastar tanta energia para fora, porque você fica apaixonado em se descobrir. Então, essa autodescoberta, ela é, ela é cada vez mais instigante. E cada vez você vai percebendo que o seu comportamento muda, que você é mais feliz nas viagens, que você tem mais presença, que você consegue se conectar melhor com os seus filhos, com o seu marido, com sua esposa. Por quê? Porque você está mais à vontade com você. Então, esse trabalho eu amo fazer também, que é o autoconhecimento nessa pegada mais mindfulness de ser. E hoje a Nina trouxe aqui uma pessoa também super especial, a Maiara, que vai contar um pouco dessa jornada que ela teve com a Nina. Tudo bem, Maiara? Tudo bem? Como é que tá? É um prazer estar aqui. E a gente vai conversar um pouco com ela, pelo que me mandaram aqui, você tinha 50 quilos a mais ou menos, né? Você tem quantos quilos Isso. agora? Eu tenho 65. Era outra pessoa, né? Era Outra duas pessoa. juntas. Duas juntas. Completamente diferente. E me fala como foi essa tua jornada? Você sempre foi uma pessoa mais cheinha, tinha mais peso, queria emagrecer? Foram anos tentando isso? Como é? Porque assim, olhando pra você agora, eu acho que você tem estrutura magra. A impressão que eu tenho é essa, né? Que você nunca, a gente não imagina ela sendo uma pessoa mais corpulenta, vamos chamar assim, se tem estrutura magra. Mas como foi esse teu ganho de peso ao longo da vida? O que é que foi mudando na tua vida? É muito engraçado escutar isso. As pessoas falam, eu olho pra você e acho que você é magra, sempre foi. E não, desde pequena eu sempre lutei com a balança. Desde que eu me lembro, eu sempre fui endocrinologista, em todos os médicos. Eu sou médica hoje em dia, sou filha única, então isso era uma questão na Você é minha médica? família. Sou Que médica, legal. mesmo toda. E isso era uma questão na minha família. Então eu ia endocrinologista, o que que tinha? Eu ia, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, viajei para São Paulo, Brasília. Então, o peso sempre foi uma questão muito grande na minha vida. Já passei por procedimentos, já fiz balão intragástrico, já tinha feito, né? Balão intragástrico, já tinha feito vários spas, enfim, já tinha feito vários processos de emagrecimento, mas nunca tinha feito realmente uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida, com outra maturidade. E aí foi quando eu cheguei há 3 anos atrás, cheguei a 116 quilos. Realmente para mim foi um susto, nunca tinha chegado naquele peso. E todas as vezes que eu emagrecia antes, sempre voltava e engordava mais um pouco. Aí emagrecia e engordava mais um pouco. E aí dessa vez cheguei no ápice, que foi realmente quando estava com esse peso e o exame de sangue me chamou muita atenção, porque eu estava com uma insulina alta, hemoglobina glicada muito alta, e eu como médica eu tomei um susto.
E aí eu fui no meu endocrinologista, que já era um colega, já era uma abordagem bem querida. Ele falou, Mayara, agora para você, realmente, a gente tem que pensar em bariátrica. E eu não esperava que ele fosse falar isso, porque era um colega, amigo, enfim, sempre foi super... E realmente eu tava com IMC alto, tinha indicação precisa de cirurgia. E aí eu tomei um susto, porque eu sempre tive pavor de fazer qualquer tipo de cirurgia nesse sentido, fazer bariátrica. Eu sou dermatologista, então eu acompanho muita paciente pós-bariátrica. Sempre tem que suplementar muita vitamina, a pele não fica igual, enfim, muita flacidez. Então aquele dia pra mim foi um susto, que a única saída seria realmente a cirurgia. E aí eu pensei, preciso de um tempo pra pensar, pra me organizar, mas eu saí de lá certa que seria a cirurgia agora, não tinha outro jeito. E, e aí, enfim, eu tenho uma paciente de consultório muito querida que me acompanha e sempre faz procedimentos de tempos em tempos, enfim. E aí a gente sempre teve essa questão de peso, nós duas. A gente ficava, vamos emagrecer, não vamos emagrecer, vamos emagrecer, aquela conversa de paciente que é querida, próxima. E aí ela falou assim, olha, então no próximo Botox, a gente vai estar mais magra. Eu falei, te contei essa história da cirurgia pra ela falou, então tá, tranquilo, a gente vai emagrecer. E aí eu falei, não operei, fiquei tentando emagrecer, aquela coisa, emagreci 2, 3 quilos e tal, mas muito desanimada, muito abalada com tudo isso. E aí passou os 4 meses. E aí quando eu olhei, eu vi de novo a Roberta de novo na agenda. E eu falei, gente, a Roberta na agenda já passou 4 meses, ela já voltou pra fazer o Botox de novo. E vamos ver, eu tava mais gorda. E vamos ver como ela vai chegar. Provavelmente ela não emagreceu, claro que ela não emagreceu. Imagina. E aí, quando ela entrou pra fazer o procedimento, ela tava mais magra. Ela chegou de calça jeans com a blusa pra dentro, olhando como se fosse hoje. Eu olhei e falei, Roberto, o que você fez? Pelo amor de Deus. E aí ela falou, Mayara, olha, eu sei que você, como médica, não vai gostar do que eu fiz e tal. Eu falei, o que é? O que você falar que você fez, eu vou fazer. Não tem nem outra história. Ela falou, olha, eu fui pra uma coach. Aí eu falei, Roberta, para. Não, isso não adianta, não quero, pelo amor de Deus, não me fala isso. Ela falou, tô mudando meu estilo de vida e começou a me contar um pouco. E aí eu tava naquela situação, ou bariátrica ou praticamente nada, né? Já tinha feito todas as medicações, tudo que tem nessa vida para emagrecer. E aí realmente eu falei, vou marcar uma reunião com ela. E aí foi que eu conheci a Nina, e a Nina entrou na minha vida. Eu estava com toda a resistência no mundo, não acreditava, achava que ela queria pegar dinheiro, enfim, que era coach. Eu tenho formação super tradicional como médica, enfim, não acreditava, fiz a reunião completamente fechada. E aí eu falei, vou dar uma oportunidade para ela, pelo menos de 3 meses, para ver se eu consigo me adequar ou não. E aí eu percebi que era uma outra proposta. Não só de mudança de realmente focada no emagrecimento, mas uma mudança global de estilo de vida e que repercute não só na vida como emagrecimento, mas na vida como um todo. E que naquela hora eu tinha que me ver como prioridade, eu tinha que realmente parar e ver o que eu estava errando, ver o que eu podia ajeitar. Não só exercício físico, eu já até gostava de fazer exercício físico, mas alimentação, como organizar, aprender a falar não. Várias questões que quem está passando por esse processo de emagrecimento entende, várias crenças, enfim. E aí a gente foi realmente elaborando cada passo desse, não tão focado na balança. E aí foi que no primeiro ano eu emagreci 20 quilos com essas mudanças, sem pesar, sem ficar focando em cardápio, vegetal A, B, C, enfim. Foi mudando, assim, detalhes que fizeram toda a diferença. E aí, cada vez mais, né, com esse resultado, eu fui ganhando autoconfiança, acreditando naquele processo, vendo que realmente era possível. E realmente, bom, então tá, já tinha me livrado da cirurgia, né, já estava bem animada. E aí, continuei no processo, com mentorias. E né, eu fiz mentoria individual, então toda semana eu estava lá realmente avaliando o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido e tal. E foi essa evolução, uma evolução lenta, progressiva, mas com mudanças de vida que ficam e que não voltam mais. Hoje em dia,
Tem uma insegurança, mas eu comecei a ficar cada vez mais segura. Viagem, que era um medo que eu tinha absurdo. Eu viajo hoje em dia, uma liberdade absurda. Eu viajo e não engordo. Eu fico assim, gente, como assim? Eu posso estar aqui ou lá, vai, festa, pode acontecer o que for. Mudei, realmente virei a chave. E foi realmente esse processo. Um processo lento, porque a minha história é muito antiga, então eu tinha um monstro imenso. Acredito que nem todo mundo precisa passar por toda essa história, mas eu realmente precisava desse tempo, precisava desse jeito, para realmente ter o resultado que eu tive, né? Que eu tenho agora. E que com certeza eu vou manter. E é legal, ela é médica, né? Ninguém me falou, tá? Eu Vivi a Cores, ela é médica, né? E é interessante que ela passou a vida toda se tratando, né? E isso também é importante, tá? Porque a obesidade e os problemas relacionados à obesidade são problemas médicos que têm que ser tratados. Um diabetes, uma hipertensão, a própria obesidade tem que ser tratada e as pessoas têm que entender que existem momentos da doença, vamos chamar assim, que tem uma intervenção médica específica para aquilo, né? Mas o que eu vejo também, com tantas conversas que eu tive aqui, é essa mudança que ela falou assim, é a nossa relação com a própria comida, né? É o quanto você se relaciona, é o quanto aquela comida vai te trazer um benefício e não vai ser só um alimento, né? Eu acho que essa é a grande mudança, né? Isso. É entender o que aquele alimento vai trazer, aquele momento, qual é o seu benefício. Quando você tem uma perda de peso, isso fica mais nítido. No começo é muito difícil, porque você não perdeu nada, você tá ali, a roupa não mudou nada. É só aquele esforço de acordar de manhã, fazer atividade física, e você não tem nenhuma diferença. Mas depois os resultados começam a aparecer, e aí a gente vê... e aí fica nítido que vale a pena o resultado. Vale a pena... não vale a pena comer o brigadeiro. É muito melhor você estar bonito no espelho, você usar uma roupa que você gosta, se sentir bem. E eu, como dermatologista, atendo mulher o dia inteiro, trabalho diretamente com autoestima, sei como isso interfere. Então, não vale a pena comer o brigadeiro. Então, não só o brigadeiro, são vários nãos que a gente tem que falar o dia inteiro, o tempo todo, para várias pessoas. Já tá bom agora, por que você tá assim ainda? Por que isso? Nossa, academia às 6 horas da manhã. E por que é isso? Nossa, você não precisa, é tão exigente com você mesmo e tal. Mas, enfim, é aprender você falar não e falar sim pra você mesmo. É legal que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo uma foto dela. Que ano foi essa foto? Essa foto foi 2022. Quer dizer, 3 anos atrás, né? Então, é uma mudança muito grande. E outra coisa que é super interessante, a maioria dos trabalhos que a gente vê sobre obesidade, né? A cura é isso, é um processo gradual, né? A gente teve aqui uma outra entrevista com o endocrinologista que falou uma coisa que eu tinha até me esquecido, que eu nem me lembrava, do quanto teu metabolismo cai e o quanto tua fome aumenta por cada 100 gramas que você vai perdendo. Então, essa briga é uma briga muito intensa, né, Nina? É muito difícil. Eu acho que você passa por muitos momentos em que as pessoas falam assim, não aguento mais isso, né? Tem muito choro, tem muito... As pessoas acham sempre que o processo do outro é mais fácil que o seu. E aí, a Mayara, por exemplo, quando chegou... para fazer ela, o primeiro momento era só acolhê-la, né? Não era ter que nada, era apenas falar, tô aqui contigo, vamos devagar, vamos no seu ritmo, vamos do seu jeito. E aí a pessoa vê no meu Instagram, fulano conseguiu, e aí ela acha que sempre o processo dela é mais lento que os outros. Gente, o processo de todo mundo passa por altos e baixos. Esse processo não é um processo linear. E eu brinco, né? Campeão, qualquer biografia de qualquer campeão, ele é campeão porque ele não desiste, ele continua quando todo mundo fica. Então, é um processo o que eu mais ensino, né, Mayara, é aprender a levantar. Porque cair, eu brinco, tu vai cair, eu caio até hoje. O negócio é levantar. Então, é aprender a levantar, sacudir a poeira e ir para frente. Que essa palavra desistir, ela já é uma sabotagem só por existir.
A gente não desiste. A gente finge, né, para dar uma calma. E quando a gente entende que é ali que a gente engorda, porque no tempo que você fala que desiste, se atropela tudo, aí fica um tempão ali até voltar de novo. Então, uma das coisas fundamentais para quem estiver nos assistindo, que a coisa mais importante é entender que vai ter queda. Vai falhar, vai ter algumas compulsões, sim, mas o negócio é voltar logo e seguir em frente. Olhar para frente e continuar fazendo o que estava dando certo. É assim que a gente muda, é assim que a gente aprende e é assim que a gente vai chegar onde a gente deseja chegar. E vocês dois tiveram algum embate, né? Porque você vê que ela, quando foi falar de você, disse, não vou não. Você conversa, quer ganhar meu dinheiro. Teve algum embate logo que vocês se conheceram? Fala aí você, eu não tinha nada contra ela. Eu não tinha nada contra ela. Ela que tava lá, ó, Você chegou lá descrente? Totalmente descrente, completamente. Imagina uma pessoa descrente, era eu, completamente. Não acreditava, não achava que ia dar resultado, achava que era mais uma mais promessa. um dos 1000. Mais uma. E olha como eu tenho uma bagagem muito grande, então era mais um realmente. Não acreditava mesmo, achava que ia querer pegar meu dinheiro, que era mais uma pessoa esperta, que eu não ia ter resultado, que ia durar pouco tempo, enfim. E aí eu fui acreditando conforme ela ia me escutando, ela ia fazendo pequenas correções no meu dia a dia que ninguém tinha falado antes. E depois, quando foi chegando o resultado, que aí realmente foi quando eu realmente acreditei de fato no processo. Só que eu pensei, vou dar pra ela 3 meses. 3 meses. 3 meses, tá. 3 meses tá ok. Se não der certo, tá ok. Então a gente desiste e passa pra próxima. E hoje que você passou por essa jornada, você olhando pra trás, você identifica onde você errava? Ah, com certeza. Você Com consegue certeza. enxergar isso? Eu era outra pessoa. Outra pessoa. Não só com a alimentação, mas com a vida. Nossa, mudei completamente. Enxergo 100%. E na tua relação, eu gosto às vezes de perguntar isso, porque a relação com a comida, ela tem duas relações nas pessoas, né? Ou é de prazer, de pagar algo, né? Assim, sofreu por algo, eu como por conta daquele sofrimento. E tem as outras pessoas que se punem comendo, né? Você achava que você fazia o quê? Era uma... os dois. Era os dois? E acredito que a principal mudança foi me colocar como prioridade. Eu tinha 40 prioridades como o dia inteiro. Eu tinha 40 prioridades o dia inteiro como médica. O paciente eu nunca deixava de atender, estudar, dar aula. Isso era intocável, eu faço perfeitamente. Agora, a academia, a minha alimentação, isso eu deixava de lado. Era o horário, a questão do sono. Então, eu fui ajustando tudo. Hoje em dia, eu tenho o meu horário de dormir, o meu horário da academia, eu penso na minha comida e continuei atendendo o paciente. Mas eu me coloco lá no primeiro lugar, sei falar não para as pessoas, tem aquele horário específico para cada coisa. Então, é uma mudança completamente. A Maiara de antigamente era muito diferente. Maiara de antigamente não estava na agenda da Maiara. Que horário dela? O horário dela. Qual é a tua idade, Maiara? 36. 36, né? Eu faço 50, né? E isso é muito comum, eu falo isso agora para os colegas médicos, né? Nós damos saúde, nós vendemos saúde, nós ajudamos as pessoas a ficar saudáveis, né? E normalmente o médico não olha para a sua saúde. Eu sou cirurgião e é muito comum um cirurgião almoço, café da manhã e jantar dentro de um centro cirúrgico. O lanche é do hospital. Então, e aquilo tudo vai se tornando uma bola de neve, justificando assim, estou trabalhando, estou cuidando do meu futuro, lá na frente eu vou estar famoso e vou poder me livrar disso, agora eu tenho que ralar, tenho que dar plantão, etc. E às vezes a vida passa. E é uma justificativa que é muito bonita para a sociedade, Sim. né? Eu sou médico, estou trabalhando muito, eu tinha acabado de entrar para ser professora na UFRJ, eu ia me candidatar para fazer mestrado, e eu lembro que me marcou muito que a Nina falou, você vai entrar no mestrado assim, acho que agora você tem que se dedicar a fazer o mestrado para você, e depois você pensa em realmente fazer um concurso. E aí foi isso que eu fiz. Eu falei, não vou fazer o mestrado agora. Quando ela falou isso primeiro, eu falei, nossa, doida, maluca.
Como assim eu não vou fazer mestrado agora? Depois eu pensei, realmente, não é a hora de fazer mestrado, entrar com 120 quilos no mestrado, posso fazer isso daqui a 2, 3 anos. E realmente resolvi me priorizar. Falei, esse maior projeto, eu sou meu melhor projeto agora, e tenho que fazer isso agora, depois vou fazer meu mestrado, tenho tempo para fazer tudo isso. Então, nosso tempo aqui tá acabando. Foi uma conversa super legal. A gente poderia ficar aqui mais umas 5 horas conversando aqui, falando disso, sobre mindfulness. Isso é um tema que me agrada muito, porque eu acho que a cabeça manda em tudo, né? Você falou uma frase desse negócio da gente persistir, né? Tem uma frase que eu levo de vida, né? Que é até meio clichê, né? Que todo mundo fala, né? É a frase do Rock Balboa, que fala que campeão ou ganha a luta não é aquele que bate mais, é aquele que se levanta várias vezes, né? Que persiste, né? Que passa pelo sofrimento de levar essa pancada da vida, né? Mas E aprende. continuar, e continuar, e continuar, né? Então, isso é muito importante nessa tua estratégia de mudança, né, Nina? Exatamente. Aprender com o erro, né? Observar, olhar para o erro. Você não é o erro. Mindfulness mostra também isso. Você não é seus pensamentos e você não é o erro. O erro, você agiu de forma errada, é diferente de você ser errado. Eu pensar numa coisa ruim não significa que eu sou uma pessoa que só pensa em coisa ruim ou que o que eu estou pensando é verdade. Então, eu sempre falo, você não é os seus pensamentos. Se eu penso num pão de queijo, não significa que eu preciso comer um pão de queijo. Tá? Então, não é. E essa coisa do erro eu olho para o erro, eu vejo que eu cheguei naquela festa morrendo de fome e assim a primeira coisa que surgiu, eu acabei comendo e me perdendo, e aí eu aprendo com isso. Na próxima festa, a minha estratégia vai ser diferente. Então, aprender com os erros para seguir em frente é exatamente isso. O campeão está sempre lá analisando. Tem uma galera ali para analisar com ele o que ele fez, o que ele não fez. E nos nossos processos não tem uma galera. Tem você com você mesmo ou você com uma mentora, com alguém que te dê a mão nessa jornada desafiadora e linda que é cuidar melhor de você. Nina, muito obrigado. Mayra, muito obrigado. Obrigada.